Meus irmãos, no domingo passado nós começamos a falar com a igreja no livro de Joel. Nós vamos pregar expositivamente no livro de Joel. Semana passada eu falei no primeiro capítulo e hoje nós vamos então, dando continuidade a essa série de sermões, estudar o capítulo 2 de Joel. Nós hoje estudaremos do versículo 1 até o versículo 27. Joel, capítulo 2, do verso 1 até o versículo 27. Inicialmente, eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Joel, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. A palavra do Senhor diz assim: Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vêm saltando pelos cumos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai o seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Vamos orar. Deus amado, nós te pedimos, fala conosco nesta noite, que o teu Santo Espírito traga, Deus, iluminação a nossa mente e coração para ouvir a Tua Palavra, e que a Tua Palavra, Deus poderosa, possa trazer transformação, restauração, conversão, Deus, às nossas almas nesta noite. Fala conosco, Deus, fala com o Teu povo, nós te pedimos isto, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto, capítulo 2 de Joel, do versículo 1 até o versículo 27, ele vai narrar para nós 3 momentos distintos da história do povo de Israel, dentro dessa profecia. Parece que se estabelece aqui um padrão, uma maneira como Deus age, porque nós vemos isto acontecendo em outros textos, em outras passagens. Eu posso resumir esse texto do versículo 1 até o versículo 27, em alguns temas: juízo, arrependimento e perdão, e finalmente restauração. Esse fluxo, juízo, arrependimento e perdão e restauração, é visto também em outras passagens das Escrituras Sagradas. É claro que Deus não está preso a um padrão, Ele é livre, Ele age como Ele quer, da maneira como Ele deseja. Mas veja como é importante nós entendermos isso, e à medida que você for ouvindo essa palavra, que você possa observar o trabalhar de Deus nas nossas vidas, porque assim como Deus trabalhou ali na vida do seu povo, há tanto tempo atrás, esse texto, o texto de Joel, é bastante antigo. Então nós olhamos para este texto e podemos ver
a maneira como Deus trabalha na vida do seu povo. Não apenas trabalhou no passado, mas continua trabalhando no tempo de hoje. Ou seja, esse texto fala conosco, ele fala comigo, ele fala com você, ele é atual. E o texto, meus irmãos, começa no versículo 1, quando Joel, ele diz assim: tocai a trombeta em Sião. Quando nós paramos para pensar nessa expressão que Joel usa, nós temos que nos voltar para a realidade do Antigo Testamento, quando havia a figura do atalaia. Quem era o atalaia? Era aquele que ficava ali na torre, observando os perigos. E se porventura viesse um inimigo, o atalaia era aquele que avisava. O toque da trombeta serviria para avisar a população que um perigo estava se aproximando, que o inimigo estava chegando. Ou seja, o atalaia avisava o povo para que o povo se protegesse. Se ele não avisasse, o povo seria pego de surpresa. Quando nós lemos lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 9, isso fica muito claro, porque na profecia de Ezequiel, ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, não for avisado o povo, e se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Veja que interessante, a figura do atalaia é uma figura real, nesse contexto de guerra, de antiguidade, quando ele estava ali para avisar o povo do perigo, e se ele não fizesse isso, as mortes cairiam sobre ele, sobre a sua responsabilidade. Mas o Senhor usa essa ilustração para falar com o profeta: você é esse atalaia. E eu fico pensando, meus irmãos, hoje, a igreja do Senhor, qual que é a nossa posição enquanto igreja do Senhor neste mundo? Eu e você também somos atalaias. Nós temos uma mensagem para anunciar. O Senhor nos deixou aqui, meus irmãos, com uma palavra. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que nós temos que levar. E se nós não levarmos esta mensagem ao mundo, o que vai acontecer? O mundo está perdido. Pessoas não serão salvas pela nossa omissão de, como atalaia que somos, não termos feito a nossa parte. Veja como isso é sério. Veja como isso aqui fala conosco. O profeta Joel estava ali nesta posição dizendo: toca a trombeta. E o toque da trombeta tem a ver exatamente com isso, meus irmãos. A trombeta avisa o perigo. Eu e você também hoje temos diante de nós um grande desafio. O grande dia se aproxima. Nós vivemos o tempo do fim.
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e como igreja do Senhor, nós precisamos avisar as pessoas. Nós precisamos tocar a trombeta, nós precisamos avisar do mal que está vindo sobre a humanidade, do grande dia do Senhor, do juízo de Deus sobre esta terra, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas tenham a oportunidade de crer. Porque lá em João 3, diz também que aquele que crer será salvo. Há uma possibilidade de salvação, de redenção, de mudança. Por isso nós precisamos anunciar a palavra. O hino que cantamos, o hino 304, a voz do Evangelho, em uma das estrofes diz assim: a voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando os seus prazeres, pois vos pode ser fatal. O grande perigo está vindo e nós precisamos avisar o mundo deste perigo. A trombeta toca e ela avisa exatamente sobre esse perigo. O texto que nós lemos aqui, meus irmãos, tocai a trombeta em Sião, nos leva para essa realidade. Há também um outro aspecto desse toque da trombeta. Quando a trombeta tocava em Israel, era para chamar o povo também para o ajuntamento solene. De certa maneira, o povo haveria de se reunir ao ouvir o toque da trombeta, isso nas festas que o Senhor havia determinado para que o povo estivesse na sua presença. E esse momento era um momento de contrição, era um momento de arrependimento, era um momento solene na presença do Senhor. E é exatamente o que está acontecendo aqui. O povo está sendo convocado para estar diante do Senhor. Na verdade, não apenas o povo de Israel. Se você observou o versículo 2, ele está dizendo: perturbem-se todos os moradores da terra. A convocação é para que todos se coloquem diante do Senhor. Tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. O dia do Senhor já está próximo. O cenário aqui, meus irmãos, é um cenário de juízo. Esses primeiros versículos que nós lemos estão falando sobre o juízo de Deus sobre Israel. Lembrando que este juízo é apenas um exemplo daquilo que o Senhor faz com o pecado. O Senhor é um Deus santo e Ele se ira contra o pecado. Por isso, meus irmãos, ao ler esse texto aqui, nós temos que entender: com Deus não se brinca. O povo de Israel por muito tempo viveu assim. Eles eram religiosos, eles cumpriam os rituais, eles faziam o culto como estava determinado na lei, porém, eles faziam isso apenas no exterior, não havia sinceridade de coração. Tudo isso que está acontecendo com o povo de Israel tem a ver também com o seu afastamento de Deus, com a sua religiosidade hipócrita muitas vezes. Cultuavam a Deus, mas as suas mãos estavam sujas, sujas de pecado, de iniquidade. O profeta Joel vem e diz: perturbe-se todos os moradores na terra, porque o dia do Senhor já vem e está próximo. Eu queria que você pensasse comigo nesta noite: o nosso país, o Brasil, pelas pesquisas que nós temos, meus irmãos, o Brasil é talvez o segundo país mais religioso do mundo. O número de religiosos aqui no Brasil é muito grande, é um país religioso. Dentro da liberdade religiosa que nós temos todo tipo de igreja, de denominação. Isso falando apenas da questão evangélica. Quanta religião nós temos no nosso país. As pesquisas mostram, inclusive, que os evangélicos já estão até acima dos próprios católicos. O crescimento dos evangélicos nos últimos anos, nas últimas décadas, vem sendo assim, meus irmãos, algo grande no nosso país.
Agora a pergunta que nós fazemos é: como está o nosso país? Como está o Brasil? O Brasil é um país melhor? O Brasil é um país onde não tem corrupção, onde não tem injustiça, nós não temos mais desigualdades aqui no nosso país. Ora, nós somos maioria evangélica nesse país, mas o que nós evangélicos temos feito? Será que o sal tem salgado? Será que de fato essa presença evangélica tem causado transformação neste país? Infelizmente, meus irmãos, não. Porque muito do que nós temos hoje como evangélico neste país é exatamente como o povo de Israel aqui no passado. É algo apenas exterior, é algo mecânico, é algo que se tornou em mero ritual. As pessoas muitas vezes estão sim nas igrejas, se dizem cristãos, mas não vivem na presença do Senhor. E é por isso que o resultado virá sobre qualquer nação que viva dessa maneira, assim como estava acontecendo com o povo de Israel. Mas o Senhor vem e diz através do profeta: tremam, tremam diante do Senhor, porque o dia do juízo do Senhor está próximo. O Senhor vem para julgar o seu povo. A descrição que nós temos, meus irmãos, a partir do versículo 2, tem a ver com o ataque dos gafanhotos. Esse ataque que já foi falado aqui no capítulo 1 e nós vimos na semana passada, é uma terrível praga que atingiu a nação naqueles dias. Esta praga trouxe destruição, esta praga trouxe morte. A calamidade naqueles dias foi algo, meus irmãos, terrível. Percebam, uma sociedade que vive ali do campo, precisa plantar, colher e assim poder ter os seus animais e a vida como um todo. A economia de Israel funciona exatamente nesta base. A praga de gafanhotos vem e destrói tudo, destrói o campo, consequentemente vai trazer morte, consequentemente vai trazer crise, fome, pobreza, angústia. O povo estava passando por este momento. Joel está dizendo que tudo o que está acontecendo é o juízo de Deus, é a mão do Senhor, o grande dia do Senhor, do qual Joel está falando, ele já está presente ali entre o povo. Aliás, essa expressão, o grande dia do Senhor, ou o dia do Senhor, muito provavelmente não corresponde a um dia específico, a um momento específico, e sim a um período de tempo. E nós estamos vivendo, meus irmãos, esse período de tempo já, hoje, é o tempo do fim. Portanto, já estamos experimentando este dia do Senhor. O Senhor, Ele vem para julgar os povos. O Senhor vem para julgar as nações. As profecias estão se cumprindo. O que Joel está falando aqui é algo tanto futuro como presente, algo que já estava acontecendo naqueles dias, na figura da praga dos gafanhotos, mas algo que haveria de acontecer num tempo final, de uma maneira muito mais grave, muito mais intensa. Portanto, meus irmãos, se aquele momento era terrível, o povo não poderia sequer imaginar como será o dia do fim, o tempo do fim, o dia do juízo final. Mas ali estava o povo passando por essa terrível crise, por esse terrível momento. Toda a descrição do versículo 2 até o versículo 11 é deste exército. Observe o versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Esse exército são os gafanhotos, a praga que estava ali sobre o povo, descrita desta maneira. É como se um grande exército se levantasse contra Israel. É como se eles estivessem em guerra, e numa guerra vai haver o quê? Morte, destruição. Era isso que aquela praga estava fazendo na vida do povo, impondo medo, terror. As figuras aqui, fogo devorador, chamas de fogo,
cavaleiros, essa descrição que Joel faz, meus irmãos, dia de escuridade, dia de densas trevas, tem a ver com aquilo que eles estavam vivendo e representa para aquele povo o juízo do Senhor. E agora eu quero perguntar para você, ora, por que Deus está fazendo isso com o seu povo? Por que o Senhor está permitindo que algo tão terrível aconteça sobre Israel? Nós não estamos falando aqui de um povo estrangeiro. Hoje nós temos o costume de fazer o seguinte, separar nós, os cristãos da igreja, do mundo, aliás. Quando falamos do mundo, falamos sobre o mundo. Nós não somos o mundo, nos colocamos assim, como se o mundo estivesse perdido e em pecado, e nós estivéssemos então salvos, completamente salvos, e sobre nós não recaísse nenhuma condenação, nenhum juízo. Mas, meus irmãos, observe, Deus está trazendo juízo sobre Israel. Não é sobre as nações, é sobre o seu povo. Em primeiro lugar, então, eu preciso entender isso. Deus age dessa maneira na história. Deus, Ele traz juízo sobre as nações, juízo sobre os povos. E o juízo, de acordo com a palavra, ele vai começar pela casa do Senhor. Do versículo 12 até o versículo 17, nós temos agora uma mudança. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e uma libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o novo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e ore. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Nós, meus irmãos, podemos nos colocar dentro desta palavra, porque quando o Senhor chama a nação de Israel para o arrependimento, é porque aquele povo estava em pecado, é porque aquele povo havia se distanciado dele. Agora eu pergunto para você, isso é diferente nas nossas vidas? Nós não pecamos? Nós não nos afastamos de Deus? Quantas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos numa situação idêntica à situação de Israel? Precisamos ser honestos para reconhecer isso. E eu fico olhando esse mal que nós estamos enfrentando hoje, essa pandemia, mais de um ano já vivendo aí essa terrível crise no país e no mundo. Eu já ouvi muitas coisas a respeito dessa pandemia, a tentativa de encontrar razões para isso. Na maioria das vezes, meus irmãos, o que eu vejo é as pessoas querendo culpar os outros. Por exemplo, você já deve ter ouvido, associando a pandemia ao que aconteceu anos atrás em alguns carnavais aqui no Brasil, quando escolas de samba brincaram com Deus e com o nome de Deus e com a figura de Cristo. Então, associando aquilo que aconteceu ali com o mal que nos sobrevém hoje. Não estou dizendo, meus irmãos,
que está certo ou está errado. O que eu estou dizendo é o seguinte, que na maioria das vezes nós não vemos o problema em nós, o problema é no outro, o pecado é do outro, o mal é do outro. Mas esse texto aqui me mostra que o Senhor está dizendo ao seu povo, à sua igreja: convertei-vos a mim. Enquanto como igreja do Senhor, povo do Senhor, nós não olharmos para nós, para a nossa vida, e não reconhecermos que precisamos nos arrepender. E eu não estou falando de mundo novamente, porque na maioria das vezes nós olhamos para o mundo, mas não olhamos para dentro de nós, como se nós fôssemos puros, santos, perfeitos, como se não precisássemos de nenhuma mudança na nossa vida. Meus irmãos, a mudança começa a partir da igreja, do povo do Senhor, e quem precisa se arrepender somos nós. Quem precisa comparecer diante do Senhor desta maneira somos nós. E aqui eu vejo a boa notícia do Evangelho. Isso não é uma má notícia, é a boa notícia. Quando o Senhor esteve entre nós, meus irmãos, Ele foi questionado pelos fariseus, porque Ele comia com pecadores, com publicanos. Eu queria lembrar os irmãos do texto de Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13. Eu vou fazer essa leitura com a tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Diz assim, Mateus 9, do 9 ao 13. Saiu Jesus dali, e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Sagradas Escrituras. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Se você entende o que eu estou falando nesta noite, você não vai ficar ofendido com as minhas palavras. Se você entende o que Deus está falando através do profeta Joel para você nesta noite, você não vai ficar ofendido, assim como o povo não deveria ficar ofendido. A palavra para o povo era: convertei-vos. Mas essa palavra é uma palavra de esperança, ou seja, Joel anunciou o juízo, Joel anunciou o castigo de Deus que já estava sobre eles, mas Joel está dizendo: existe uma esperança, existe uma forma de reverter tudo isso. Convertei-vos ao Senhor. Existe um equilíbrio, meus irmãos, que nós precisamos ter em relação à mensagem do Evangelho, que é exatamente este. Você já deve ter visto pessoas assim, que quando falam de Cristo, de Deus, são pessoas extremamente rigorosas, que falam do castigo de Deus, do inferno, da justiça. Certíssimo, a palavra de Deus fala sobre todas estas coisas. Deus é zeloso, com Deus não se brinca, não podemos viver uma vida de pecado. Está certo, esta é a palavra de Deus. Agora, esta não é a palavra completa. Você precisa pregar o Evangelho inteiro, e o Evangelho, ele não traz para nós apenas a ideia do juízo, mas traz para nós também a mensagem da graça. Jesus está dizendo: eu vim para pecadores. Se você é um pecador e se reconhece como pecador, essa palavra é para você. Porque se você não se reconhece como um pecador, você vai viver indiferente. Se aquele povo não reconhecesse o seu pecado, não voltasse para Deus, continuasse vivendo assim indiferente, o juízo viria sobre eles, muito mais do que eles já estavam experimentando. Joel está dizendo: convertei-vos ao Senhor. Há uma porta de esperança para mudar toda esta situação.
E do mesmo jeito, meus irmãos, hoje nas nossas vidas, nós precisamos entender essa palavra. E eu queria destacar aqui com você o texto que nós lemos, versículo 13. Observe: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, uma conversão sincera. Não apenas um ato exterior, mas algo que vem de dentro do coração. Rasgai as vossas vestes, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Olha o que Joel diz a respeito de Deus. Versículo 13: porque o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele é compassivo. O Senhor, Ele é tardio em irar-se. O Senhor, Ele é grande em benignidade. O Senhor, Ele se arrepende do mal. Aquele que havia acabado de anunciar o juízo, o grande e terrível dia do Senhor, deixado o povo perplexo diante daquilo que poderia acontecer, e algumas coisas que já estavam acontecendo. Agora Ele vem e diz: olhem para o Senhor, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor, Ele é bom. O Senhor é compassivo. O Senhor é tardio em irar-se. Ele é grande em benignidade. Ele se arrepende do mal. Isto pode ser alterado. Este juízo pode ser mudado na vida de vocês. Arrependam-se. Arrependam-se. Voltem ao Senhor. Voltem-se para Deus. Arrependimento aqui, meus irmãos, quando fala a respeito de Deus, Deus não se arrepende, a Bíblia diz isso. Nós nos arrependemos enquanto homens, mas Deus não. Eu explico aqui, quando o texto fala sobre que Deus vai se arrepender do mal, não é nesse sentido humano, embora as palavras sejam palavras humanas, e a Bíblia faz isso, nos apresenta Deus dessa maneira. Muitas vezes a Bíblia vai falar sobre os olhos de Deus, as mãos de Deus. Deus não tem olho, não tem mão como nós, Ele é Espírito, mas são formas de se retratar a Deus, as suas obras, as suas ações. Berkhoff, falando a respeito do arrependimento de Deus, ele diz assim: quando a Bíblia fala de Deus se arrependendo e mudando a sua intenção para com o homem, evidentemente é só uma maneira de falar. Na realidade, a mudança não é em Deus, mas no homem e nas relações do homem com Ele. Deus não muda os seus decretos. Aquilo que Deus determinou, Ele vai cumprir. Não há mudança nenhuma em Deus. Então, devemos entender aqui esse arrependimento de Deus, não como arrependimento humano, mas nessa forma que Deus usa para com a humanidade, este agir diferente que já estava também nos seus eternos decretos. O que eu quero dizer é que existe sim, para eu, para você, para esta humanidade, um caminho para mudar todo o cenário que nós estamos vivendo. E esse caminho o Senhor deixou aberto para nós. É o caminho da graça, é o caminho do perdão, é o caminho do arrependimento. Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Joel diz: congregue o povo, todos. E é interessante, no versículo 16, ele fala dos que mamam, os bebezinhos na presença do Senhor, os anciãos na presença do Senhor, até o noivo e a noiva que poderiam se ausentar das festas solenes enquanto estavam ali no seu período pós o casamento. Ele está dizendo: até esses devem estar na presença do Senhor. Todo o povo é convocado para se reunir diante do Senhor para um santo jejum, para um arrependimento, para uma contrição. Talvez seja isso, meus irmãos, que nós precisamos urgentemente nos nossos dias. E deixa eu dizer uma coisa para você: nós não precisamos de um jejum para pedir a Deus para mudar essa situação, não é isso. Nós precisamos de um jejum para nos colocar diante de Deus pedindo perdão. É um jejum de arrependimento, é um jejum de conversão. Não é um jejum simplesmente para dizer: Deus, nos livra daquilo que nós estamos passando hoje, desse sofrimento, dessa dor, não. Mas é um jejum reconhecendo: Senhor, nos perdoa, porque nós temos pecado.
Nós e os nossos filhos, nós e a nossa casa. Nós não temos andado na Tua presença como deveríamos andar, nós não temos feito o que nós deveríamos fazer. Tende misericórdia de nós, nos perdoa. Essa atitude, meus irmãos, de mudança, de arrependimento, vai trazer algo maravilhoso. E eu termino a palavra desta noite lendo com os irmãos agora do versículo 18 até o versículo 27, porque se primeiro Joel apresenta o juízo, em segundo lugar ele mostra a possibilidade do arrependimento, e ao que nos parece o povo ouviu a voz do Senhor, o povo se arrependeu, e olha o que aconteceu, versículo 18, Joel 2 do 18 até o 27. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comerei abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Pela leitura do texto, meus irmãos, nós entendemos que o povo ouviu o profeta. O povo recebeu a palavra de Deus no seu coração. E o versículo 18 é claro a nos dizer que o Senhor se mostrou zeloso. O Senhor se compadeceu. Agora colocando o verbo no passado, ou seja, como algo que ocorreu de fato. Houve arrependimento, houve transformação e, consequentemente, houve o perdão e houve a bênção do Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, saber que o Senhor é aquele que nos perdoa. Se até aqui o cenário traçado pelo profeta foi um cenário de dor, de sofrimento, de guerra, de desolação, agora, meus irmãos, muda completamente. Não há mais guerra, agora há paz. Não há mais seca, agora há chuvas. Os campos agora estão dando o seu fruto. A tristeza já não existe mais, agora há alegria. Até os animais que gemiam lá no capítulo 1 agora também estão alegres nos campos. Houve uma transformação total. O povo que se sentia ali abandonado agora sente a presença do Senhor entre eles, como diz o versículo 27. A situação se transformou por completo, porque houve arrependimento, houve transformação. E meus irmãos, é assim que Deus age. O padrão de ação de Deus não mudou. Ele anuncia o juízo, e Ele tem feito isso nos nossos dias. Deus tem anunciado através do seu povo, da sua igreja, da sua palavra, o dia do juízo.
esse dia vem, ele já está perto. Nós já estamos vivendo, meus irmãos, esse tempo, mas haverá um dia onde isso será muito mais intenso. À medida que o fim se aproxima, as dores também se aproximarão de uma maneira muito mais intensa, e assim a palavra de Deus vai nos dizer: o grande e terrível dia do Senhor, o dia final, está próximo. Quando chegar esse dia, meus irmãos, não haverá mais oportunidade de mudança, de arrependimento, de conversão. Hoje, ainda há possibilidade de transformação, de mudança e de restituição. O que Deus fez na vida do seu povo, Ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Eu não sei como que você está vivendo, eu não sei como é que você que ouve a palavra nesta noite, recebe esta palavra. De repente você olha para a tua vida e você vê também coisas difíceis acontecendo ao seu redor. Quantas vezes, meus irmãos, nós podemos observar isso e reconhecer como Deus trabalhando. Deus é aquele que envia o bem, mas é aquele que envia o mal também. Jó, o servo do Senhor, ele vai dizer para a sua mulher, porque quando ele perdeu tudo que ele tinha, a sua mulher olhou para ele e disse: Jó, você não vai amaldiçoar a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó disse para ela: mulher, você fala como uma louca, nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal também? Ele entende que tudo aquilo que ele estava passando vinha das mãos do Senhor, mas havia um propósito muito maior, muito melhor. Eu queria dizer para você nesta noite que a palavra de Deus lá em Romanos é exatamente essa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa pandemia que nós estamos vivendo, com todas as consequências dela, elas podem cooperar para o nosso bem. Deus está trabalhando no nosso coração. Deus quer fazer algo na minha vida e na tua vida. A grande questão é: será que você já reconheceu isso? Será que você já parou para pensar nesse tempo que nós estamos vivendo? Assim como naqueles dias de Joel, muita gente demorou para reconhecer, para entender o que Deus estava fazendo. Hoje também, meus irmãos, da mesma maneira, nós precisamos colocar o nosso joelho em terra, clamar ao Senhor, suplicar o perdão do Senhor, nos arrepender, estarmos prontos para mudar a nossa vida. Não importa o pecado, não importa aquilo que você tem vivido e que você entende: olha, eu tenho falhado muito na presença do Senhor. Existe a possibilidade do perdão. Existe a porta da graça aberta. Se você se arrepender e colocar a tua vida nas mãos do Senhor nesta noite e dizer: Senhor, me perdoa, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode mudar a tua sorte. Você pode ter certeza que essa experiência que Israel viveu pode ser a experiência que você também vai viver na sua vida. Nós vamos, finalizando o culto desta noite, cantar uma canção onde somos convidados a orar, porque a palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É para isso que nós somos convidados nesta noite. Haverá mudança, haverá transformação, haverá restituição, mas é necessário antes haver arrependimento, antes haver conversão. Você deve ter acompanhado nos últimos dias uma profecia que um pastor fez para o dia 30 agora. Talvez alguns estejam até assustados aí: dia 30 nem saia de casa porque ele está dizendo que vai ser algo terrível, né? Talvez você já tenha ouvido essa profecia. Eu vou dizer para você: não precisa ficar assustado, não precisa ficar com medo.
coisas assim acontecem, né? Esse tipo de profecias. Nesse momento, algumas ganham mais destaque, mas a verdade, meus irmãos, que já estamos acostumados com situações assim. Primeiro que nós não sabemos quando será o dia do Senhor, só Deus sabe. O que eu tenho que estar é preparado, o dia e a hora, somente o Senhor sabe, somente Ele. E tem mais uma coisa muito importante: sempre que Deus traz uma palavra de juízo, Ele traz junto uma palavra de arrependimento e de possibilidade de transformação. A mensagem do Evangelho, ela é completa. Leia os profetas. Sempre o profeta anuncia o juízo, mas ele deixa ali a porta aberta para o arrependimento, a conversão, a transformação. É assim que Deus fala conosco. É assim que Deus fala com a sua igreja. Então, que você possa ter o seu coração tranquilo, sabendo que se você, de fato e de verdade, se colocar na presença do Senhor, em arrependimento, em conversão, se voltar verdadeiramente para o Senhor há de se voltar para você. Ele nos espera. Nós precisamos fazer aquilo que Ele espera de nós. Que possamos então, meus irmãos, nesta noite, entendendo essa palavra, nos colocar assim na presença dEle. Não sei quanto tempo vai durar esse tempo de restrição, de afastamento, de distanciamento social, mas que esse seja um tempo para que você possa dia a dia pensar nessa palavra e nesse convite do Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um
só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei os preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um socorro que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei os preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um socorro que pede por renovo. Em nome de Jesus.